Saudações, Advisor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Advisor Alpha, o seu podcast de carreira sobre o mercado financeiro. Hoje estamos aqui com um convidado super especial que eu já conheço há um bom tempo aqui no mercado financeiro. Eu junto com o Fabrício Faria, meu co-host, fiel escudeiro. Boa noite, pessoal. Estamos sempre juntos aí, né, Fabrício? Mais um episódio aqui. Hoje a gente está trazendo um peso pesado do mercado de Private Banker aqui do Brasil, Gustavo Kennedy. Seja bem-vindo, Gustavo. Gostaria que você se apresentasse pra gente, mas antes disso, só fazendo os nossos merchans de sempre. Então, boa, agradecer sempre tem que ter, né? ETX Fin Academy, né, Fabrício? Sim, por estar exato. proporcionando aí essa possibilidade da gente estar gravando esse podcast, trazendo conhecimento para todo o mercado. Algum recado aí antes pro público? Seguir as nossas páginas lá, sempre com muitos conteúdos, né, Raul? Acho que Sim. A gente tem aí as nossas programações de toda segunda e quinta-feira com vídeos novos, então a gente vai também estar compartilhando diversos conhecimentos dentro da nossa comunidade. Então já deixa o seu like aí e segue lá nas nossas páginas no Instagram, ETX Fin Academy, e também nas nossas páginas, né, Raul? Ô, Gustavo, você não acredita que a gente tá até no TikTok hoje? Mentira. Então, assim, eu tenho Spotify, YouTube, Deezer, TikTok, LinkedIn, a gente tá em todas as redes sociais. Todas as mídias. E tem até uma comunidade lá no WhatsApp para recolocação, vaga de networking, etc. Segunda-feira, lançamentos de podcast. Quintas-feiras, aulas mais técnicas com o Fabrício, Cid ou comigo no YouTube. Então, assim, é um ecossistema bem completo. Sim. E vamos começando aqui agora, então, porque realmente importa. Deixa o nosso convidado se Eu vou apresentar. apresentar ele antes, eu quero apresentar ele antes. Isso daqui Faz pra mim faz questão de apresentar. Aí. Gustavo Kennedy, formado em Controladoria e Finanças pela UFMG, mais um da Escola das Federais aí. Quase 7 anos de mercado financeiro, não chegamos num consenso aqui, então não são 7 anos mesmo. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele, então é um cara que já trabalhou pela XP, já passou em mesas de operações, trabalhando aí Sales and Trading, já trabalhou no Itaú como especialista em investimentos e hoje ele trabalha nos maiores Private Bankers do Brasil, que é o Santander Private Banker. Ele é um cara que ele é investor lá, então ele manja muito de produtos financeiros, alocação offshore. Tenho certeza que vocês vão ter um fit cultural bem legal, que é onde você domina aqui também. E é isso, se apresenta aí pra gente, Gustavo, fala um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui, tá contigo. Claro, não agradeço primeiro o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quando soube da iniciativa, vim aqui, claro, e disse para bater um papo, conversar, para a gente conseguir trazer um pouquinho mais do que é o mercado financeiro, democratizar e trazer um pouquinho mais de facilidade um dia a dia que parece ser tão difícil, mas não é. Como o Raul mesmo disse, a gente já trabalhou anteriormente, então é um prazer aqui estar com o pessoal. Raul que foi meu primeiro líder, então não vou falar mal, não pouco, tá bom? Mas vamos descobrir algumas verdades aqui no Raul. Aqui, ó. No final eu saio e vocês falam mal, não tem problema não. Não sei como é que foi. Mas como o Raul mesmo levantou, né, eu já tô há algum tempo já no mercado financeiro, comecei um tempo atrás, na verdade, assim, o início foi um pouquinho diferente, porque eu comecei estagiando no Ministério Público na 12ª Vara de Família. Então, era basicamente, eu fazia ali análise de processo de curatela e interdição dos processos das pessoas que eram interditadas. Você fala, mas o que isso tem a ver com investimentos? Ali dentro eu tinha que ver se a posição de investimentos das pessoas que estavam passando pelo processo estava aderente ao perfil delas. Então, era basicamente esse trabalho. Eu trabalhava como analista e eu sentava do lado dela, abria o Google, perguntava tudo que não sabia e escutava. Foi ali que eu comecei a ter interesse, basicamente. Foi sem querer, então, seu primeiro interesse pelo mercado? Sem querer demais, porque, assim, um passo atrás. Fiz contabilidade, achei chato pra caramba. Que negócio ruim. Falei, não, tem que ir pra uma coisa que eu goste. Mas dentro da contabilidade, uma parte do mercado financeiro que eu gostava. Então, ali naquele primeiro momento, eu já fui e me inscrevi para um estágio que era voltado para essa parte mais de mercado financeiro, mas ainda assim um pouquinho diferente do usual. Já conheci a Liga? Sim. Já conheci a Liga, e participei. Até voltando aqui, Gustavo, um ponto, como que foi esse primeiro contato com o mercado ali? Quando você fez a faculdade, você teve algum direcionamento de carreira, que existia essa possibilidade? E além do mercado financeiro, teve alguma outra carreira que você também queria explorar ali, que estava dentro das suas possibilidades ali, recém-formado, ou até mesmo no momento ali da sua graduação? Na verdade, acho que todo mundo tem um mentor na vida, né? Todo mundo tem uma pessoa que trouxe o primeiro interesse. Eu tive um professor, sou muito grato a ele até hoje, mas ele basicamente, toda aula trazia uma notícia de mercado para os alunos lerem e discutirem ao longo ali da aula. Assim, deixava 10, 15 minutos para a gente discutir. Falava assim, olha, a notícia é essa, entendam como vocês quiserem. Sou muito grato para ele até hoje. Foi ele que começou esse meu primeiro interesse. E foi justamente ele que me abriu os olhos de que eu não tinha nascido para fazer contabilidade. Pensava em seguir na área de consultoria empresarial
Ainda assim, não me senti tão confortável quando tive o primeiro contato ali, basicamente, dentro da Liga de Mercado Financeiro que existia lá era PUC M3, que era basicamente ali uma liga onde tinha o pessoal principalmente engenharia de produção, economia, administração e contabilidade. Só que tinha algumas linhas ali dentro. Tinha a linha basicamente de consultoria empresarial e de investimentos. Podemos traduzir networking. Basicamente, sim. E essa liga é só compostas ali por profissionais que estão dentro do mercado ou de alunos, estudantes da faculdade? Como que é essa construção dessa liga? E até também falando aí para o nosso público, Sim. né? Se eles querem participar de alguma liga semelhante, né? Como que eles poderiam fazer acesso? E como que é também essas discussões lá dentro sobre o mercado e também sobre as principais oportunidades de carreira? Na verdade, ali qualquer um pode participar, mas o foco principal são os alunos que querem se desenvolver naquela frente e tem direcionamento de alguns mentores que normalmente são professores. Qualquer um pode participar, tá claro, tem ali um processo seletivo para ver se você tem um interesse prévio para conseguir entrar ali dentro dessa liga. Para ver se tem um fit. Exatamente, para ver se tem um fit cultural, mas foi ali que basicamente tudo começou e foi dali que eu tirei os contatos na vida que me fizeram também progredindo com o tempo. Não, legal. E assim, como que surgiu a primeira certificação financeira? Você estava lá no seu estágio, trabalhando no tribunal. Sim. E tinha esse viés analítico por obrigação, não por querência. Quando que virou querência, de fato, teve a questão da liga, claro, mas quando que você procurou a Ancor, né? Porque você começou como um agente autônomo. Então, como que ela entrou na sua vida e qual que foi a sua trajetória com a sua primeira certificação? Quando eu estava nesse primeiro estágio, eu vi que, de fato, era aquilo que eu queria. Eu me encontrei e vi que investimentos era a forma que eu tinha de conseguir ajudar as pessoas a alcançar os objetivos delas. Aí, poxa, mas como é que eu faço isso e rentabilizo dentro de uma profissão que está em ascendência? Aí, nesse momento, a gente sabe, a gente estava ali por quê? Pouquinho antes da pandemia, 2019, mais ou menos, 2018. Era a ascensão dos assessores de investimento. Tu vinha em todo lugar, assessor de investimento, muitas corretoras, a de 2 nomes e a de 3 nomes, fazendo muito marketing para divulgação dos escritórios, ou B2B ou B2C, vários. E eu, de fato, falei, olha, acho que é uma oportunidade de mercado, gosto, acho interessante. O que eu preciso fazer para poder entrar? Pô, certificação. Então vamos para a Ancor. Aí veio o primeiro choque de realidade. Tirei a Ancor. E agora? O que eu faço? Não sabia fazer na prática. Não sabia da prática, não sabia como, porquê. Então, aí foi no momento que eu falei, beleza, agora que eu tirei a certificação, eu tenho que saber ser um assessor de investimentos. Aí foi o momento que eu comecei a estudar, comecei de fato a procurar ali quem já tinha alguma experiência prévia na área, quem já estava trabalhando há algum tempo ali. E foi quanto tempo entre a certificação e começar lá na XP, trabalhar comigo? Cara, foram, assim, a nossa vida passa rápido, né? Mas eu acho que foram uns 3 meses, assim, que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, vou estudar para me tornar isso. Foi bem intenso, então. Foi um período intenso, mas relativamente curto, né? Até pegando um gancho aí, né? Como o mercado financeiro passou por esse momento de expansão, você também criou muita expectativa quanto à remuneração. O que te atraiu de fato no mercado financeiro, além de realmente ajudar as pessoas ali na ponta final? Porque é uma área que a gente está vendo aí crescendo muito, né? Como a parte de tecnologia, de consultoria, mas o mercado financeiro aqui no Brasil a gente vê que está explodindo de vagas, né? Então, você acha que isso daí também foi um fator relevante para a sua mudança ali de chave, realmente seguir essa carreira no mundo dos investimentos? Claro. Era engraçado entrar nos sites, basicamente, ali de acompanhamento de mercado. Primeira manchete. Confira a profissão mais rentável do momento. Confira a melhor profissão Confira a profissão com um menor tempo para alcançar um salário de 5 dígitos. Pô, isso chamava muita atenção. Aí ali no meio sempre tinha, né? Analista de investimentos, gestor de investimentos e assessor de investimentos. Mas assessor de investimentos esse muito mais comercial. E eu não tinha bagagem para conseguir para as 2 primeiras, porque era a primeira experiência, basicamente, fora ali aquele primeiro momento. Então, falei, olha, não tem oportunidade de eu começar, é aqui, vou fazer isso, vou começar dessa forma. Aí seria então a porta de entrada. Exatamente, uma porta de entrada. Acho que até mais do que isso, a gente se vê muito perdido, pelo menos comigo foi assim. Tipo, pô, formei aqui economia e eu quero trabalhar no mercado financeiro. Quando eu pensava que a XP era um fundo de investimento apenas. Então, a gente nem tem essa profundidade do que é de fato, né? Eu cheguei na época a pensar que era até um sistema operacional, né? 15 anos atrás, né? Exato. Foi realmente algo Cara, e você acha que a onda de 2019 que te trouxe até aqui, a gente tá diante dessa mesma onda ou de algo parecido? Que você citou alguns números ali bem fortes pra mim na nossa conversa ali fora. Sim. Não, se a gente for olhar basicamente o que vem acontecendo no mercado de assessores / especialistas de investimentos no ano de 2024,
esse ano foi o ano que mais se contratou especialistas e assessores de investimentos. E a gente está falando, então, tanto especialistas em bancos, assessores em corretora, assessores e especialistas independentes como consultorias e também outras formas ali, basicamente, de trabalho dentro do mercado financeiro. Então, claro, números... Tem os dados divulgados até no site da Ambima também, mas números extraoficiais de conversas que, assim, um ano que contrata muito porque tem uma demanda muito forte, mas não tem, talvez, a pessoa preparada o suficiente para conseguir entrar nesse cargo. Então, contrata-se muito também, mas também contrata-se sem qualidade. Então, é uma pessoa que demora um pouquinho mais a engrenar ali dentro. Amadurecer. Acho que foram o quê? 3 mil pessoas que você falou? Isso, exato. E uma média de um ano bom, 1.200 talvez? Exato. Excluindo a pandemia. Excluindo a pandemia, que foi outro fato... excesso. Cara, e você tocou num ponto muito legal, que é a qualidade do profissional. Sim. Então, é exatamente por isso que a gente está aqui. Exato. A formação advisoral, ela nasce de uma necessidade de um conhecimento prático e técnico, de uma formação intensiva, você sabe do que eu estou falando na prática, você já viveu isso comigo. Sim. De realmente pegar na mão da pessoa do zero e... ser intenso ali naquela entrega de formá-la de fato, além da certificação. A certificação te habilita, assim como você falou, que são até palavras nossas aqui do podcast, a dirigir um carro. Mas a direção e saber de fato dirigir e passar a marcha, só sentando na mesa e trabalhando. E tendo um bom mentor. Sim. Então, Fabrício, eu vejo que é comum em todos os nossos convidados que eles foram intensos nas suas entregas e eles tiveram um bom mentor na caminhada. Sim. Fora a questão do network. Né? Exato. Acho que a gente vai criando um padrão, né? E até pegando esse gancho aqui, né, Gustavo? A gente vendo esse padrão acontecendo no mercado, né? Você aí, se você pudesse dar uma dica para você 7 anos atrás, que realmente foi um fator diferencial para você desenvolver sua carreira, quais principais habilidades que você poderia citar aí que realmente foi uma grande diferença, né, de mudança de chave e até de desenvolvimento da sua carreira aí no mercado? Eu acho que tem uma só que pode definir tudo isso, seja curioso. Eu acho que a curiosidade ela é uma maldição, na verdade. A ignorância ela é uma bênção, né? Mas a partir do momento em que você é curioso e você descobre que não sabe de algo, você não pode ficar quieto. Você tem que ir atrás daquela informação e descobrir. E no meio do caminho, essa curiosidade vai te levar para pessoas que são muito boas, que vão te ajudar na trajetória. Vai te levar a conhecimentos que você não imaginava ter, que abrem literalmente a sua cabeça para tudo que você não imaginava. Então, um conselho que eu demorei a entender isso é: seja curioso. Sente do lado de alguém que sabe mais que você, cale a boca, escute, não sabe, pesquisa no Google depois e pergunta, caso seja oportuno. No mundo com tanta informação, chat GPT e afins, buscar sua independência. Também, exato. E ter um ouvido atento, né? Sim. Sabendo filtrar, claro. Saber filtrar até. Mas e como que foi condensar isso tudo para chegar nesse sucesso que você teve e nesse deslanche de carreira que, pelo menos na minha opinião, foi fenomenal? A carreira que você trilhou em tão curto espaço de tempo, tá onde está hoje e estamos só no início. Sim. Então, assim, quais foram as primeiras dificuldades e condensa um pouco pra gente suas experiências até chegar onde você tá, que é o grande tema do podcast, que são as carreiras de Private Banker, que a gente quer explorar muito essa cadeira de investor que onde você senta hoje, que tem um folclore muito grande por trás. Então, condensa pra gente quais foram suas experiências até chegar até aqui. E as sessões de desafios a gente vai bater nesse papo. Claro. Não, até mesmo dando continuidade naquela primeira etapa. Entrei no escritório de agente autônomo da XP. Tinha um colega que conheci na PUC, inclusive, o Eduardo. Sim, o poder do networking, né? O poder do networking. Ele, Gustavo, tu é um cara interessado e tal, chega aí, vamos trabalhar com a gente. Aí ele, assim, passou e tal, beleza. Entrevista tranquila, ok, entrei. Cara, o que é aquilo? Senti um peixe fora d'água, completamente perdido, mais perdido que criança no Carrefour. Não sabia de nada, sabia nada. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou sentar do lado de quem sabe mais que eu, escutar e perguntar. Se for uma pergunta burra, ok, tô nem aí. Mas aí, nesse período que eu comecei a ser o chato, perguntar, esse cara, eu acho que ele escutava umas 20 perguntas minhas por dia. Por quê? Qual motivo? Onde? Sim. Então, essa curiosidade sua aí, você acha que ela foi um fator, então, bem diferenciado para você ter esse aumento aí de crescimento aí dentro da sua carreira? Mas não só a curiosidade, mas saber fazer a pergunta também. Fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa. Entregar também, né? Assim, é um cara que sempre foi bem intenso no que fazia, tinha a humildade de aprender, digamos assim, de ouvir. E a gente tinha uma brincadeira interna que era o teu ouvidinho de cristal. E aí o cara passava no período de provação dele, os 90 dias. Então, você estando disposto a aprender, etc., acho que
faz muita diferença, né? Pra gente Muito. se E destacar rápido. até pela curva do aprendizado, que é muito Sim. importante você chegar a se desenvolver rápido, né? Porque o mercado ali você tem que ter Dinâmico. uma dinâmica, informações, e até também pegando esse ponto aí, né? Como você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo e qual foi a maior dificuldade, né, nesse desenvolvimento da carreira, até para você chegar onde está hoje? Dificuldade, por mais que a gente sempre fale de escuta ativa, de saber conversar, eu tinha uma certa dificuldade em diálogo, porque eu sentia que quando a pessoa estava do outro lado da mesa e sabia mais que eu, pelo menos demonstrava saber mais que eu me perdia, não conseguia elaborar um discurso, não conseguia entender a mensagem principal. Então essa parte de você, de fato, parar, conversar com alguém, entender o que ela está falando, abstrair aquilo e trazer uma solução, eu, digo-se de passagem, nesse primeiro momento eu sabia roteiros. Eu tinha roteiro do que deveria ser feito, tinha cronologia do atendimento, porque sabe, hoje tem processo para tudo. Você tem um processo para atendimento, um processo para a primeira conversa, um processo para o fechamento e um processo para o cross-sell depois. Então eu sabia o roteiro, mas quando fugia do script, cara, acabou, vamos parar por aqui, não consigo mais seguir. Então essa parte de ser um pouquinho engessado mesmo, no primeiro momento foi uma dificuldade absurda. E até mesmo isso atrapalhava muito na comunicação também, porque eu não sabia levar para quem estava do outro lado da mesa o que era necessário. E isso, de fato, foi com o tempo que a gente foi perdendo. Fui buscando me especializar nessa parte de comunicação verbal também. Fiz algumas escolas voltadas para a linguagem, para a comunicação não verbal. Soft skills no geral. Soft skills no geral, inbound marketing. Essa parte voltada da comunicação que eu tinha muita dificuldade. E a Ancor guardada na gaveta. E a Ancor guardada na gaveta, fazendo o quê? Aniversário lá. Sim, Só pagava os R$900 por ano e tá tudo Era bem. trimestre. Era trimestral. Era trimestral. Era trimestral. Isso daí também é tão importante, a questão da oratória, né, da boa comunicação, que uma dos... dentro da sala do Buffett, né, um dos, que a gente pode dizer, do diploma dele é realmente de oratória, não é nem de finanças, né? Acho que é realmente uma soft skill que faz a diferença ali para desenvolver a sua carreira, né? E a soft skill passa muito por confiança também, porque a partir do momento em que você tem confiança, você consegue levar tudo isso que você sabe que você é para o outro lado da mesa com mais tranquilidade. Mas legal. Isso é de fato um prazo de maturação que vai se construindo e você tem que desenvolver isso. Aí você ficou lá um ano, foi para outra experiência... pelo que eu me lembro, ele conseguiu conquistar uma boa carteira Hunter do zero, batendo telefone, sendo resiliente todo dia, 200, 300, 400 ligações. Em busca da felicidade. A gente começa... check-out, e aí só com a Ancor nesse tempo todo. Exato. Surge o interesse por outras áreas, por abrir o leque de possibilidades. Como que você faz essa transição inicial para uma mesa de operações para chegar até onde você está hoje? Já indo para o private depois. Não, ok. Como você mesmo falou, né? Não tinha contato nenhum, veio de uma família humilde aqui de BH e de Brasília também. Então era ligar e falar: oi, sou o Gustavo, quero conversar com você sobre investimentos. E aí eu fui me desenvolvendo comercialmente, tecnicamente, aprendendo com os colegas do lado. Conquistei uma carteira boa ali no período de um ano que eu estava lá. Já comecei a tomar uma relevância. Aí foi quando vieram os primeiros ganhos financeiros e falei assim: poxa, isso aqui é muito legal. Pô, realmente bacana. Escolher a carreira certa. Escolher a carreira certa. Mas aí no próximo mês, meu Deus do céu, vou falir. Que isso? Não tenho de onde tirar receita esse mês. Né? E agora? Era muito autônomo. Esse é veio de empreendedorismo desde o zero. Exato. E nesse meio do caminho, eu comecei a me destacar por ser um pouquinho mais técnico. Mas não falo ser técnico no quesito de ser o maior conhecedor possível de X produtos, X ativos, não. Era a pessoa que conseguia conversar com o cliente sobre todos os temas com facilidade e traduzir o que era complicado para ele de uma forma simples no final do dia. Uma boa comunicação para simplificar ali para o investidor tomar a decisão. Isso daí é uma habilidade também que faz uma diferença muito grande hoje, principalmente com essas informações que a gente tem em abundância no mercado, né? Eu brinquei até com o Alves no último episódio, que era ser genuíno, mas passar segurança do lado técnico. Sim. Eu sei muito, mas eu não quero me esconder atrás das economias para te enganar. Eu quero trazer uma linguagem simples para que você confie em mim e a gente crie um vínculo aqui. E essa informação a mais vem para complementar o lado de relacionamento que você conseguiu criar bem. Exato. Então, você conseguiu ir para uma mesa de operações. Aí nesse momento, inclusive, o Raul tinha ido para essa mesa de operações. Levei ele junto. Me fez o convite, falou: olha, eu preciso... disclaimers feitos aqui, não foi uma aquisição predatória que eu fiz com o Gustavo Kennedy, foi só um convite e ele aceitou. Porque a gente já tinha trabalhado junto, ele conhecia a minha forma de trabalho, achou bacana, fez o convite, aceitei, e a gente chegou lá basicamente para tocar a mesa de operações, renda fixa, renda variável, de tudo um pouco, um escritório que tinha... Salve Cristiano!
Um abraço, Cris. Boa. E até também pegando essa mudança que você fez aí dentro do mercado financeiro mesmo, a gente tem diversas carreiras, né? Sim. Como é que você foi identificando essas oportunidades? Você chegou a fazer algum planejamento, alguma mentoria, até para você ter um guidance ali aonde você queria chegar? Sim. Ou foi acontecendo ali oportunidades surgindo? Como que foi essa mudança que você fez de carreira ali dentro do mercado financeiro? E também o que você fala aí para o nosso público que quer chegar numa determinada área onde você está, por exemplo, no private, qual que seria o caminho para trilhar e chegar lá, uma pessoa que está realmente fazendo uma migração para o mercado ou que está iniciando também aí a sua carreira? Não é, de fato, essa parte de conseguir chegar onde eu queria foi, ok, estou no mercado, agora eu vou entender o que o mercado oferece de possibilidade para mim. Então, não fiz mentoria nesse momento, tá? Mas pesquisei muito, conversei com muita gente, fiz muita pergunta. Não de fazer mentoria paga, não. Raul foi o seu mentor? Em parte sim. Mas também, fato de ser curioso. Cara, entrava no LinkedIn, via, olha, esse cara é gestor de X asset, beleza, entro lá. Nesse momento, tinha um projeto do Samuel Ponsoni, que era o Carteiros do Condado. Ele surgiu de uma conversa nossa, que era uma conversa com um clube de assessores que se chamava Clube de Fundos. Era um clube de mais ou menos umas 50 pessoas que se reuniam uma vez por mês para discutir sobre as cartas mensais das gestoras. E ali no meio eu comecei a ter contato com assessor, com gestor, com comercial, com back-office e até mesmo com cara de tesouraria, porque todo mundo queria conversar com os gestores no final do dia. Então ali, sinceramente, alguém entrou no clube e estava falando, chamava no privado, cara, isso aqui, você faz o quê, onde, por quê, qual motivo, o que você acha, qual a perspectiva de carreira, o que a gente pode fazer. Então eu era curioso, chamava, era gente boa também, porque não adianta você ser o curioso interesseiro. Só chega para perguntar, é rude e não cria um contato. Eu te acompanho lá no LinkedIn, você faz muitas conexões mesmo, eu acho isso interessante. Se quiser até discorrer um pouco qual técnica seria isso, eu acho que vai agregar muito pro nosso público. Como que você faz isso no dia a dia? Mas no dia a dia, basicamente, eu acompanho quem são as referências de onde eu queria estar ou gostaria de estar ou o lugar que eu admiro. Em X tempo. Em X tempo. Ou pessoa que eu admiro no lugar que está hoje, pois faz uma coisa fora da realidade, fora da média. E simplesmente eu sou cara de pau. Chego, pergunto... Sou, claro, educado, gente boa, tem que ir com um pouquinho de jeito ali para você não invadir o espaço pessoal da pessoa e ser chato também. Tudo online. Tudo online. Sem e gastar pessoalmente dinheiro. também, sem gastar dinheiro, sem gastar nada. Só gastando tempo, saliva e sola de sapato, né? Correndo atrás da Correndo sorte. atrás. Mas aí, nesse momento, esse clube de fundos, cara, foi assim, um divisor de águas para mim. Tanto que o projeto continua hoje, tem até o Outliers Advisor, que a galera vai para Miami fazer uma imersão também, passando 7 dias. Foram? Foi agora, no semestre passado. Também, né? Foi em Nova York, perdão, essa última foi em Nova York, isso. Mas isso me abriu muitas portas, conversar com muitas pessoas. Eu falei, cara, quer saber? É isso que eu quero. Eu sei que eu não tenho porte para estar numa tesouraria ainda, porque me falta muita bagagem técnica. Então, eu quero ir para uma área de produtos para entender melhor o dia a dia de produtos, do porquê, do como, do onde. E foi assim que eu me descobri nessa área e chegou o convite do Raul nesse meio tempo, onde eu estava nesse momento mais curioso e tudo mais. Tinha fit. Se você não tivesse a curiosidade quando a gente trabalhava junto, você não estaria lá. Exatamente. Eu acho que esse foi o diferencial, porque eu tive, sei lá, quantos assessores? 15? 15 assessores. Ele foi o único que eu convidei. Convite amigável, gente. Não foi uma aquisição predatória. Foi. E aí nesse momento... Trabalhou lá um ano? Foi um ano lá também. Foi. Fiquei lá um ano também. E tive um pequeno imprevisto na minha vida. A minha avó faleceu de Covid, na pandemia. E, cara, nesse momento, foi um momento bem delicado, porque quem me criou foi o meu avô e a minha avó. Assim, por alguns problemas familiares, minha mãe me teve muito cedo, com 15 anos de idade, então foi um momento um pouquinho difícil. Então, minha avó me criou. Aqui em Belo Horizonte? Lá em Brasília. Você foi criado em Brasília e veio trabalhar em BH? Vim viver em BH. Ok. Só que nesse momento que eu tava aqui, cara, minha avó faleceu, meu avô ficou mal. Falei, cara, acho que é o momento de eu retribuir e ir viver com ele novamente, ajudar. E nesse momento, casou o convite de um outro colega, que não é o Raul. Mas eu já tinha ido pro Itaú. Mas ele já tinha ido pro Itaú, inclusive. Sim. Já tinha ido pro Itaú. Porra, esse cara me persegue. E novamente você assim... E foi sem querer. O mercado financeiro é muito pequeno. Eu vou lá trabalhar, o Gustavo Kennedy do lado do lado vai, o que você tá fazendo aqui? Eu, tudo bem, cheguei. Pô, sacanagem. Mas aí eu tinha um outro colega em Brasília. E em Brasília eles estavam criando os escritórios de investimentos do Ion, né? Do Ion. E em Brasília já tinha um escritório e eles estavam no processo de expansão. Só que em Brasília, cara, em Brasília não, no Centro-Oeste como um todo,
tem-se uma dificuldade muito grande de encontrar gente boa e disposta. Profissionais ali preparados, certificados e além da certificação, todas essas habilidades aí que você já mencionou da importância, né? Então, além, não quero te cortar, pode continuar, mas além de ser o ano recorde de contratação, lá onde você está atuando, está com dificuldade de profissionais bem qualificados. Sim. Então a gente tem 2 gargalos. Exatamente. A gente está num recorde de contratação e não tem gente boa. Então a gente tem que contratar a pessoa para treinar ela. E isso custa caro ao longo do tempo. Ou você pode treinar ela para vender ela depois também. Então quem chega com uma formação prática e hoje se destaca, dentre outras skills. De um oceano azul, então, exatamente. Né, de possibilidades. Né? Exatamente. Pô, aí você foi, deu tudo certo, você voltou para Brasília. Isso. Aí chegou o convite. Aí eu falei, cara, olha, acabei de sair de uma cadeira que era comercial. E agora estou em uma cadeira técnica. Será que eu volto para o comercial agora novamente? Pensei comigo mesmo, refleti muito, vi sobre plano de carreira, plano de vida, tudo que estava acontecendo, como eu poderia ajudar minha família. Tudo por conta própria essas pesquisas? Sim, tudo por conta própria, então, curiosidade. Faz parte do seu estilo de vida, né? Raul, e aí? Falei, mandei um WhatsApp para ele, para mais 20 pula pessoas. Na piscina que tá quentinho. Vem, tá quentinho, vem. Bota o tornozelo na água, até pula. Não, mas foi basicamente... Aí você volta para Brasília trabalhando no Itaú. Isso. Deu tudo certo. Você e o Igor. Ah, verdade. Aí nesse momento, normalmente a gente sempre tem pessoas que a gente vai subindo junto, empurrando, ou a pessoa vai te puxando também. E tinha um outro colega meu que estava aqui em BH também. E ele, cara, meu sonho é trabalhar no Itaú. Era literalmente isso, meu sonho é trabalhar no Itaú. Meu objetivo de vida é trabalhar no Itaú. Ok, beleza, eu entendo, cada um tem seu fetiche, tá bom. Cara, aí nesse momento, eu fiz a entrevista e a líder do escritório, pô, adorei você, ótimo, já vamos mandar o contrato, a gente vai fechar agora mesmo, mas tô precisando de mais uma pessoa boa. Você não conhece ninguém de Brasília? Eu falei, não, de Brasília não, porque eu não morei há muito tempo, mas eu tenho um colega de BH que é muito bom que eu indicaria. Você quer o nome? Aí ela ligou pra ele, aqui, tem uma indicação, você pode começar quando, por favor? Foi basicamente esse teu da conversa. Já foi ali o networking ali foi um diferencial para ele ter conseguido essa oportunidade ali naquele momento, então. Foi, e o Cid bateu o nosso outro co-host aqui, ele fala muito isso, cara. Às vezes a vaga vai pro portal ali por obrigação do RH. Porque já tem alguém preenchido na vaga. Então seja cara de pau. Adequando ao que você me passou aqui hoje de conhecimento, é isso. Seja cara de pau, construa sua rede de networking. Não precisa de estudar em Harvard, com pessoas. Né? Exato. Se você puder estudar em Harvard, bacana. Mas, porra, não precisa de pagar 10 mil no curso do momento. Um LinkedIn, sem farpa. Contatos. Sem farpa. Que é fair play total, mas não precisa de ter um curso de 10 mil. Sim, você pode abrir algumas frentes ali e ser curioso onde você está hoje. O próprio LinkedIn também aí dá diversas oportunidades de conectar com pessoas, né? Exato. Então acho que isso daí é um fator predominante ali pra gente conseguir boas oportunidades, né? E as oportunidades realmente aparecem para quem está disponível no mercado, como a gente falou, né, do nosso primeiro podcast. Tá no lugar certo na hora certa, disposto a comprar um risco saudável. E aí você tá lá em Brasília. Foi um momento não tão bom, mas um foi delicado um bom emprego pessoalmente, você mas arrumou. foi um bom emprego, uma instituição que eu respeito muito, admiro muito, tá? E ali eu vi que a carreira era um mix dos dois, tanto técnico quanto comercial também. Mas ainda não era. Ainda não era aquilo que eu esperava. Aí nisso... um passo atrás. Desde que eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, ok, quero ir para a área de investimentos, mas o meu alvo é o private. Meu alvo é o private, eu vou trabalhar para isso. Você já sabia onde você queria chegar? Eu já chegar. sabia onde eu queria chegar. E qual a rota eu vou conseguir chegar lá. E nessa rota de ir para assessoria de investimentos alta renda com clientes que já eram ali uma porta de entrada do private, ou clientes que eram private em outra instituição e lá não, cara, eu vi aí uma oportunidade de mercado. Eu falei, olha, isso aqui é uma forma de eu chegar mais rápido dentro do private do que aqui no escritório que era teoricamente varejo, ok? Então foi basicamente essa trilha. E cheguei lá em Brasília, cara, assim, consegui me adaptar bem ao local, às pessoas. Eu e o Igor, como tínhamos um lado um pouquinho mais técnico dentro do escritório, começamos a ser, assim, responsáveis lá dentro por otimização de receita... ponto focal. Ponto focal em otimização de receita recorrente, através de fundos, previdência. Ponto focal em renda fixa. Como é que gera receita dentro da renda fixa? Vamos fazer curva de juros, crédito privado. Tudo. Exato. E então, assim, comecei a me destacar ali dentro e começaram a surgir oportunidades de fora. E eu assim, olha... Estou aqui já há 1 ano e meio, não quero conversar com ninguém, estou feliz, estou satisfeito, beleza. Mas às vezes chegam algumas oportunidades que estão irrecusáveis. E acontece. E conta a história, né? Pelo que eu me lembro dessa história. Sim. Mas, tipo assim, chamaram o cara pra
Ô, Gustavo, vamos trabalhar no telemarketing. Foi. Ah, não, obrigado. Não, eu obrigado. trabalho com investimento. É. Um ano depois, a mesma mulher falou, não, tem uma vaga num private aqui, eu quero te levar. Teve uma moça que era headhunter, ela me chamou no LinkedIn uma vez para ser, eu acho que era agente, não era agente, mas tem outro nome. É uma coisa de telemarketing, não? NS Digital, NS Digital, acho que é no Van Gogh, tem os assessores que tratam remotamente das pessoas. Eu posso ajudar. O cara ficava ali, não posso ajudar. Aí ela me chamou uma vez no LinkedIn, quando eu tava na Monte Verde, Não, Monte Verde não. Tava na Nex, uns 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás. Aí me chamaram, recusei, conversei com ela, recusei educadamente, falei, olha, obrigado, não tem interesse, estou em outro caminho, estou em outro rumo, agradeço muito, mas tem um colega que posso indicar. Aí indiquei um colega meu que era aqui de BH, ele fechou pra vaga, entrou, beleza. Passaram-se 3 anos. Ela lembrou de mim, me mandou uma mensagem, Gustavo, eu novamente tenho uma vaga agora no Private do Santander, você se interessa? Aí eu falei assim, gatilho mental da reciprocidade sendo alocado na prática ali. Literalmente. Foi exatamente isso. E eu na hora assim fiquei um pouco surpreso, falei, como? Ok, mas a gestão de currículo dela deve ser impecável, deve ter uma prateleira com currículo para cada tipo de pessoa, para cada pessoas perfil, que foram educadas comigo e me responderam. Pessoas que me ignoraram e estão sem resposta há 2 dias. Aí pô, já dá vai pra ser ruim de zap, né? Mas aí conversei com ela, foi um fit super interessante. Ela viu que era eu basicamente tinha preparado a minha carreira inteira para aquela conversa com ela. Aí que você falou, é encontrar a sorte e o momento. É o príncipe. Tá na hora certa, no lugar certo. Na hora certa, ali tem que estar preparado. A vida é a junção entre a virtude e a fortuna, né? A virtude é a sorte, a virtude é você estar preparado, ou seja, você fazer esse planejamento, e a fortuna é a sorte. Então você tem que estar preparado para quando a sorte vier. Porque se ela vier e você não estiver preparado, ok, passa. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu me preparei minha vida inteira para aquela conversa com ela. Cara, conversa leve, tranquila, parecia um bate-papo, não parecia uma entrevista. Assim, uma conversa super amigável, sabe? Foi basicamente assim um alinhamento de interesse. Eu quero alguém como você e você quer estar aqui. Beleza, vamos. Aí teve algumas outras conversas protocolares depois com o head da área e também primeiro com a head comercial e depois com o head da área dos investors, porque os investors são basicamente uma estrutura à parte. Então, são as pessoas que olham só para a alocação de investimentos dentro do dia a dia. Vamos dar um passinho para trás. Sim, e também até voltando um pouquinho aí, né? Você falando aí da entrevista, como é que foi o processo na prática? Ele teve alguma pergunta técnica? Ou como é que foi a sua preparação? Você chegou a fazer alguma pesquisa mais profunda para entender e se preparar o que estava por vir ali? Como é que foi a sua preparação aí para esse processo seletivo aí, que poderia ser o processo seletivo da sua vida, né? Então, talvez tenha sido, né? Talvez tenha sido. Exato. Mas então, basicamente, assim, me chamaram, falei, ok, é para isso. Vou estudar o que é o segmento de Private Banking hoje no Brasil. Estudei, vi os números da Ambima, vi quem eram os maiores players, onde dominavam em cada estado ali, basicamente. Falei, ok, e agora? Próximo passo. Vou conversar com quem já está dentro. Cara, chamei investors que já estavam dentro da estrutura do Santander, chamei investors que estavam dentro da estrutura do Itaú, chamei investors que estavam dentro da estrutura do Safra, tudo do Private. E conversei com cada um deles. Os 3 me deram uma visão de basicamente a mesma estrutura de negócios. Aí depois... Isso tudo pelo LinkedIn, né? Tudo pelo LinkedIn, sendo cara de pau, chamando e sendo educado. Aqui, eu vou falar pro público aqui agora. Eu já sei qual aula que o Gustavo vai dar na formação. Como montar o seu LinkedIn perfeito e ser aprovado no processo seletivo em até 3 meses, velho. Esse cara é o mago do LinkedIn. E você que me ensinou isso. Raul, você quer chegar... Escolhe onde você quer chegar. Traça um plano, vê os 10 caras mais referência dessa área e tenta fazer seu currículo ficar parecido com os deles. Exatamente. E isso foi uma conversa seria uma nossa. Modelagem, né, de um uma profissional. Modelagem. Mas isso é o quê? Porque a linguagem artificial de machine learning, que é essa que pega essa parte de currículo para depois passar para a segunda análise, ela já tem um molde hoje. Então, se você faz basicamente dentro dessas descrições, com esses parâmetros e com certa objetividade, você já está dentro do filtro dos recrutadores hoje. Então isso é um diferencial para você ser selecionado ali em destaque. E depois ali cabe também a sua preparação para realmente... Exato, porque não adianta você ser selecionado, chegar lá e não conseguir conversar. Então você tem que saber conversar também, mas tem etapas, né? Aprofundar ali como que vai ser. Mas você passou no filtro inicial que talvez seja o mais difícil hoje, se você não tiver a rede de networking, por exemplo, do Igor. Exato. Foi ele que levou o Igor, por ser um conhecido processo, foi totalmente diferente. Exato. Se fosse um lead frio do LinkedIn, talvez ele não estivesse lá também. Sim, outra possibilidade. E cara, o que é um investor na prática? Desvenda pra gente esse mistério aí. Tem estigma, né, cara, em cima disso. Antes era o advisor. Antes era o advisor, depois era o... Quais são os nomes? A gente citou uns 4 nomes com CID naquele dia, mas enfim. Ok. Hoje se chama de investor. Isso. No segmento Private Banker. Exato. Ele não existe em outros segmentos. Não. O que é o Private Banker antes? A partir de 10 milhões ou 15, não sei se já atualizou.
e pouquíssimas contas, famílias maiores, que você tem uma estrutura bem delimitada, onde cada um sabe o que deve ser feito. Sim. E um único orçamento que depois é tudo Desmembrado por áreas, como você falou, os investors são separados. Mas o que é que o investor faz dentro dessa brincadeira? Antes de falar o que é o investor, eu acho que tem que explicar o que é a cronologia de atendimento dentro do private banking hoje. Basicamente, a figura central, o banker. O banker é um cara de relacionamento. É o cara que tem que conhecer você, cliente, tem que saber quais são suas necessidades, quais são suas prioridades. É o cara ali que vai estar no dia a dia. É o cara que vai estar no dia a dia, que vai estar batendo perna na rua, que vai estar conversando com todo mundo, que vai estar fazendo relacionamento. E esse banker, ele tem algumas pessoas para auxiliar ele no dia a dia. A gente está falando aqui de planejamento sucessório, então tem basicamente uma equipe de advogados. Planejamento patrimonial, está muito casado com essa parte de planejamento sucessório. De wealth planning. Wealth planning. Tem aqui o especialista em offshore, que em algumas instituições ele pode ser o banker, mas a evolução natural é que não seja, que seja cada vez mais desmembrado. Que aí ele fica em Miami. Exato, pode ficar em Miami ou qualquer outro país que o cliente tenha conta, tá? E tem aqui o investor. Aqui a gente tem o especialista em investimentos offshore, ou seja, fora do país, e aqui o investor, que é o especialista de investimentos onshore, ou seja, aqui dentro do Brasil. Então o investor hoje ele tem o papel basicamente de entender o cliente, e ele tem um papel complementar com o do banker, que é basicamente... Desculpa te interromper. Se a gente usasse a nomenclatura trader ao invés de assessor, ficaria mais claro para o público ou é uma trader, heresia? Assessor? Ao invés de eu chamar o investor de um especialista em investimentos do private, eu chamei ele de trader do private. Um trader dedicado, não funciona? Não. Muito diferente. Muito diferente, porque o investor tem um trader para auxiliar ele hoje dentro do dia a dia, entendeu? Olha como que é completo, né? Sim, bem complexo a estrutura. É complexo. E aí? Mas o investor é basicamente aqui o fofoqueiro profissional que auxilia o banker. Eu sou o cara que tem que entender o cliente, mas eu tenho que entender ele voltado para investimentos. De forma racional. De forma racional. Eu tenho que ser o banker é emocional. Exato, pronto. Você definiu bem. Ótima definição. Isso, ótima definição. Então, basicamente, eu tenho que entender o cliente, o objetivo e conseguir trazer tudo isso para dentro da carteira dele, seguindo o Asset Allocation, que tem uma equipe de economia dentro do Private também, que é voltada só para análise de carteira, sugestão de alocação, projeção, cenário macro, micro, tudo. Então, o meu papel no final do dia é pegar toda essa expertise que a gente tem do time de economia, que, por exemplo, tem hoje uma mesa de crédito privado, uma mesa de renda fixa, tem um trader na corretora para me auxiliar nas operações de dia a dia. Tudo verticalizado para te atender ali. Exatamente. Assim. Então, eles me atendem hoje. E o meu papel é traduzir tudo isso e levar para o cliente na alocação dele no final do dia. Então é um trabalho complementar ao do banker, porque ele é muito mais comercial, mas ele é mais técnico porque eu tenho que saber conversar com todas essas áreas para traduzir isso dentro da carteira do cliente no dia a dia. Legal. E eu como leigo nessa história, eu posso falar que você é o cara que vai na reunião do escritório do cara ali na primeira para fechar e trazer credibilidade, digamos assim. Só que na hora, mês de maio, por exemplo, foi um mês bem desafiador para mercados, né? Quando o banker vai lá jogar tênis com o cliente dele, é culpa sua. É culpa minha, exatamente. E aí você tá na mesa operando. Exatamente. Legal. Operando, olhando sugestão de saída, entrada uma vez ou outra sai ali para conhecer, visitar, mas é bunda na cadeira e ver mercado. Exatamente. E quais são os 5 principais skills? Ótima pergunta. O cara trabalhar com você hoje era o que você ia fazer? Sim. Comigo? Isso, ia até fazer essa e ia complementar, mas vamos responder. Não com você especificamente na estrutura de private, um cara que quer chegar onde você chegou. Cara. Tá começando hoje. Começando hoje? Não, mas que ele tem o que ele tem que desenvolver. O que ele tem que desenvolver. Assim que informações mais importantes, skills mais importantes, porque mesmo que o mercado esteja num ciclo parecido com o que foi em 2019, é um profissional diferente que a gente precisa hoje. Exatamente. É para amadurecer a carreira, chegar lá, igual você falou, um ponto que foi uma grande diferença para você atingir, porque você realmente sabia onde você queria chegar. Exato. E é também um dos pilares que nós tentamos seguir aqui, de definir o alvo de carreira para realmente você se desenvolver. Com isso, quais habilidades ali para as pessoas que querem chegar num private aí, dentro de um horizonte aí de 5 anos, ou até mesmo de começar toda a trilha, né, de especialista de investimento, assessor, por baixo, tem e um depois assessor chegar ali no nível mais alto do mercado, né, e algo que pode ser feito, né, a gente no passado aí tinha muita dificuldade, né, de acessar o private, né, cadeiras muito restritas, né, exemplos aí que era quase 20, 30 anos para chegar 20 anos para estar sentado lá como banker, acredito que a idade média hoje deve ser o quê? 35 lá que trabalha com você? Menos 30, 32. Pô, hoje a gente vê essa mudança também, até você, esse exemplo disso aqui, né, de essa mudança eu acho que é o dinamismo do mercado encontrar pessoas cada vez mais rápidas e proativas também. Então, aqui dentro das principais skills, eu acho que clareza
na linguagem, forma de se comunicar e forma de principalmente conseguir não persuadir de um jeito ruim, mas influenciar na decisão final do cliente. Porque o cliente private ele é um bicho à parte, tá? Ele é alguém que ou empreendeu e deu certo, então tem uma qualidade intelectual muito acima da média, ou um herdeiro que sempre estudou nas melhores escolas possíveis, então tem uma qualidade intelectual acima da média, ou também tem um terceiro ponto aqui, que é o senhor que trabalhou a vida inteira, poupou muito e conseguiu já os juros compostos a seu favor, então ele pode não ter aqui o intelecto acima da média, mas ele tem uma disciplina absurda. Então, em qualquer um dos 3 casos, vai ser muito difícil você conseguir dar uma sugestão para ele. Por exemplo, não falo no quesito de dar uma sugestão, mas de conseguir mostrar para ele que é aquilo que ele precisa. Né? Porque quebrar essa barreira. Isso não traduz em educação financeira. Não. Traduz em a barreira mais difícil de quebrar pela educação a posteriori que eu tive ali. Exatamente. E até mesmo pelo ciclo social, eles são um pouquinho mais fechados, mais reclusos. Claro, tem casos de exceção, mas não são tão abertos a sugestões. Então você tem que ir pelo lado mais racional e ter clareza na sua informação. Ok, você tem que ser bom de comunicação, escutativa e também conseguir passar isso para o outro lado da mesa. Eu acho que o segundo ponto, claro, é você ser bom no que você faz. E eu falo ser bom no que você faz por quê? Você vai ser cobrado tecnicamente, você vai ser colocado diversas vezes na parede por coisas que talvez você não tenha a menor ideia, e você vai ter que dar uma resposta concreta. Você vai ter que se manter ali de forma segura. Você vai ter que se manter de forma segura. Então você tem que ter um conhecimento técnico já, de certa forma, interessante para não errar quando não se deve. Eu acho que... E se o cara te perguntar quanto que é o dólar no final desse ano? Porra, tu fala entre 4 e 6. Tá bom. Ótimo. Tá bom. Pra se sair bem, né? Tem que estar preparado, né? Exato. Terceiro ponto, eu acho que curiosidade, porque ali no meio tem muita coisa. O private funciona muito por fluxo de exceção. Isso quer dizer o quê? Muitas operações que você nunca viu na vida vão ser desenhadas a partir da demanda de alguém que surgiu do nada. Então, como tem muito fluxo de exceção, você tem que ser curioso também, conseguir enxergar saídas e alternativas que talvez você não tenha pensado anteriormente e conseguir linkar isso com a realidade do cara e fazer uma sugestão no final do dia. Então, ser curioso eu acho que é muito interessante. E um quarto ponto que eu escuto do meu gestor, que é basicamente ser gente boa. Porque, cara, você não quer trabalhar num lugar que é difícil, que é um ambiente tóxico, que as pessoas são difíceis de lidar, que é ruim, um ambiente que você não se sente confortável. Então, seja gente boa, seja agradável, seja uma pessoa leve, seja uma pessoa interessante também, ao ponto de, olha, eu estou aqui agregando para a equipe, eu não sou uma pessoa só interessada, que estou aqui apenas para extrair informações. Então, eu acho que tem muito disso, que um ambiente de trabalho colaborativo e leve faz com que você evolua mais do que você imaginava e conseguiria sozinho. E eu vejo muito isso, porque desde que eu entrei, cara, assim, evolução é algo absurdo, porque eu estou em um lugar com pessoas muito acima da média e pessoas que também são muito pró-conhecimento. Então fazem muito isso de conseguir, de fato, passar essa informação para todo mundo de forma leve, tranquila, didática e levar um dia a dia bom de trabalho. E eu acho que o quinto talvez seja conhecer o que você quer também, como você mesmo citou, Fabrício. Legal. Porque sabendo o que você quer, você vai conseguir chegar lá de forma mais simples. Pode ter até um plano, né? Para você seguir uma trilha ali e não se perder também, porque são tantas possibilidades que o mercado pode trazer. Acho que isso deu uma grande diferença, né? Para você saber onde você quer chegar, para você ter realmente E até isso que a gente faz bastante aqui, né? A frase que ele citou, né? É ter sorte... Como é que você falou? E a fortuna? É o príncipe de Maquiavel. Ah, é o príncipe, pô. Então, beleza. O príncipe de Maquiavel. Na hora que a sorte chegar... Você tem que estar preparado. Com o cavalo selado também, né? Porque senão se tiver sem céu, não adianta, né? E nem sempre o cavalo vai passar 2 vezes. Exato. O cavalo selado é difícil de passar. Então não dê sorte ao azar. Não dê sorte ao azar. A sorte vai passar na sua frente, né? Algumas vezes na vida, mas você tem que aproveitar quando você estiver preparado. Isso tudo Ancor. Aí quando você veio trabalhar no Itaú, eu lembro que você tirou o CEA por questões regulatórias. Foi. 2 meses. Um ponto que eu acho interessante, ó. Eu não tinha certificação ainda, mas na entrevista eu demonstrei que eu já tinha um conhecimento prático para estar apto àquela cadeira. O gestor simplesmente virou para mim e falou, não, cara, não tem problema, eu tenho plena confiança que você vai tirar isso quando eu pedir. Ele pediu, no próximo mês, ok, já tinha passado. Isso no CEA? No CEA, exato. Ah, legal, davam 90 dias lá, se não me engano. Davam 90 dias, mas assim, resolvi tirar da frente e tal, porque eu consegui levar confiança para o gestor de que eu era capacitado, mas não tinha certificação ainda, porque não era necessário, porque eu estava em outra profissão. Exato, é meramente porque precisa. Exatamente. E aí você então tinha Ancor, CEA, aí você foi pro CGA depois, antes ou depois de entrar como investor? Foi antes. É porque é desmembrada a certificação, né? Tem um CFG que eu fiz antes, mas por quê? Dentro do clube de fundos, eu convivia com mentes brilhantes e eu fui pesquisar, cara, o que todas essas mentes brilhantes têm em comum? Todos eram CGA. O
que Isso tá te acontecendo? despertou ali, Me então despertou uma curiosidade. O que essa galera tem que eu não tenho, ou que eles veem que eu não enxergo? Aí o cara entrava no LinkedIn e fazia uma pesquisa, pô, esse cara tem um CGA, esse cara tem um CGA. Cara, o que essa galera tem? Aí eu falei, vou tirar esse trem também, bora. Aí eu comecei a estudar para o CFG, que é a primeira parte, né, basicamente ali do CGA. Cara, assim, o conteúdo é um conteúdo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. É um conteúdo mais voltado para a prática de um gestor de investimentos. Então é questão regulamentar. Junto, né? Tô lembrando aqui agora. A gente estudou junto. Aquela carreira ali que vai ser o tomador de decisão do dinheiro mesmo na ponta final, né? Exato, então você tem que saber... pode movimentar o dinheiro de forma discricionária, o resto só faz sugestão. Exatamente. Então, basicamente, ali dentro eu vi estatística aplicada à alocação, as formas de se conseguir gerir um portfólio, as teorias modernas de portfólio. Eu vi tudo aquilo e foi me dando uma clareza, porque era basicamente todas aquelas conversas que a gente tinha, que eram teoricamente simples, saíam daqueles conceitos que eram mais complicados ali no final do dia. Aí decidi tirar o CFG, ok, passei. Aí fui para a segunda etapa, que era o CGA, ok, também, tranquilo. Isso já estava lá no Private. Aí no Private eu já fiz a prova do CGA. Mas assim, a quesito de curiosidade também, tá? Não foi um pedido, não foi solicitado. Foi basicamente assim, cara, eu queria entender o que tinha ali, que as pessoas que tinham aquilo pensavam coisas que eu não pensava. Curiosidade mesmo, e você também fez a modelagem ali de pessoas de referência, né, dentro do clube que você participava. Então essa daí também é uma habilidade, né? Você vê pessoas que têm um conhecimento, né, acima do seu, para você realmente modelar e aplicar para você mesmo, para você evoluir de forma profissional, né? Então, você ter essa curiosidade faz com que você suba a sua régua ali, podemos dizer, né? Como profissional de forma individual, independente da certificação, né? Que vai ser algo, talvez, até mais regulatório, né? Então, acho que isso daí também pode ser considerado até uma habilidade, né, Raul? Com certeza, o cara soube surfar e, assim, acho que o principal aqui é onde eu quero chegar. Já era certeza para ele desde o dia 1. Exato. Como ele ia chegar, talvez não, mas pô... Mas que eu estaria lá. Como? Ok. Vamos descobrir ao longo do processo. Eu vou fazer o meu momento merchan aqui rapidinho, mas antes eu queria ser um pouco uma indinar aqui, porque eu já te conheço há um bom tempo. Por tudo que ele tá falando aqui, Fabrício, 3 aninhos, CFA e tá trabalhando no Tesouraria e tal, de novo. Se ele não for pra Miami... Mas eu acho que é isso. É ser tesoureiro e ter um CFA, pelo que você está me falando, e os direcionamentos. Plano de carreira já é basicamente esse. Eu acho que eu entendi o que eu quero, estou muito realizado onde eu estou hoje, mas vejo que tem espaço para próximos desafios, porque... um ponto também, tá, gente? Aproveitem a jornada, porque às vezes a gente fica tão preocupado em chegar logo que a gente não consegue aproveitar o percurso. Então aproveitem as pessoas que estão com você ao redor, aproveitem tudo que está acontecendo no meio do caminho e não idealizem só o ponto final. Então aproveitem essa jornada e para mim, no meu próximo passo, já é de fato ir para o CFA agora. Pretendo continuar nessa carreira de investor / advisor. Por quê? O investor, o investor atende ali o cliente do high. Aí tem um advisor que atende o cliente do ultra high. Ultra high hoje, clientes acima de 100 milhões de reais. Então hoje eu estou pegando o cliente que está aqui entre 10 e 100. Um próximo passo natural da minha carreira é ir para esse cliente ultra high. Sim. Inclusive, já estou conseguindo fazer clientes da minha carteira, que eram high aqui, se tornarem ultra high dentro da instituição. E esse é um dos caminhos naturais. Eu tornar a minha carteira uma carteira de ultra high. Promoção na própria cadeira. Exatamente. Pode acontecer. Eu só confundi a instituição. Na verdade, você vai estar tesoureiro do Santander, pô. Então, assim, a estrutura e a versatilidade que o Private te dá é offshore, é trabalhar no fundo. Então, tem muitos organismos lá dentro que são exclusivos, né? Sim. Então, não é a mesma coisa eu trabalhar num fundo de investimento e ficar restrito. Exato. Sim, você acaba conectando com diversas áreas, né? E você até mencionou aí sobre o CFA, né? Fala um pouco aí o que essa certificação representa no mercado, né? Para quem está começando lá e até entender como que a gente pode chegar aqui no mais alto nível, né? Do mercado financeiro. Vendo hoje parece impossível. E o impacto também dela aí para você também continuar crescendo na sua carreira. Sim. Não, CFA hoje é basicamente a certificação de maior peso internacional, porque ela te forma um profissional em finanças, ela não te forma um profissional em investimentos. Você pode trabalhar desde com consultoria empresarial até análise de investimentos, porque ela abrange tudo isso. Ela pega desde investimentos alternativos até análise de balanço, até análise patrimonial. Então hoje a certificação internacional que tem o maior peso basicamente, e ela hoje, pelo nível de dificuldade, é de fato um diferencial em relação aos profissionais. De acordo com o relatório da CFA Society, se não me engano, tem 1.000 CFAs só no Brasil na última prova. Então, assim, é de fato um negócio mais exclusivo. O grupo seleto. Aproximadamente, se eu não me engano. No último relatório da CFA Society eram 1.000 pessoas. Cara, e assim, quando você chega nesse nível... Mas, claro, tem toda uma preparação ao longo do caminho. Então, o que eu fiz para conseguir fazer a prova já aqui, né, basicamente, né, no próximo ano? Eu fui trilhando isso passo a passo.
Primeiro me especifiquei nessa linha de conhecimento, primeiro nessa, depois nessa, fui crescendo aos poucos e agora já é o próximo passo. Mas 5 anos atrás, se eu voltasse pro passado e falasse assim, pô, daqui 5 anos vai estar estudando pro CFA, eu falasse assim, mentira, não, deixa pra lá, é muito difícil, não quero, não consigo. Mas é de fato uma trajetória que tu tem que construir ao longo do caminho. E no quesito credibilidade, por exemplo, trabalho com pessoas hoje que eu sento do lado delas e falo assim, caramba, eu pagaria pra ficar do seu lado escutando horas. Dá pra trabalhar de graça, né? Dá pra trabalhar de graça, exato. E o que essas pessoas têm em comum? Elas são CFAs. CFAs. Cara, e assim, e pra quem tá começando e talvez consiga uma oportunidade de largada no private? De Você largada? acha que Cara, é possível um assistente, um assessor, o cara que hoje ele tem o CEA, formou na faculdade, Sim. tem soft skills já consolidadas, ele teria essa possibilidade hoje? tem sim. Quais são esses cargos de forma bem objetiva para que a gente sempre faça a equivalência com o nosso público? Pô, você já tem 5, 10 anos de carreira, busca um CFA, uma tesouraria, uma carreira internacional. Sim. Mas se você está iniciando, trabalhe comigo como meu assistente. Isso. Existe essa possibilidade? Existe. Hoje no private, por exemplo, tem um cargo de assistente, aí tem um assistente voltado mais para o operacional e o assistente voltado mais para o comercial. Portas de entrada, tá? Por exemplo, tenho colegas que entraram aqui em Belo Horizonte, ou até mesmo lá no Centro-Oeste como assistentes, e basicamente tenha a questão regulamentar na mão, que é o CEA, ok? Você precisa do CEA para conseguir galgar esses cargos. E seja uma pessoa que já tenha soft skill para conseguir lidar com o público private. Para você conseguir ter essa comunicação clara, coesa, tranquila e objetiva. Então, claro, existe essa possibilidade, um trabalho um pouquinho mais operacional, até mesmo o assessor, né, o assistente, perdão, que é comercial, ele é um pouquinho mais operacional, porque, por exemplo, hoje no nosso escritório, temos 2 bankers farmers, ou seja, 2 bankers que têm carteira, e um banker hunter. Esse banker hunter, ele não tem carteira, ele só capta dinheiro do mercado, esse é o trabalho dele. E temos um assistente para atender toda essa estrutura. Então ele vai ter desde demanda minha, que é demanda muito operacional, até demanda de um banker que é puxar um relatório de uma X família para conseguir auxiliar no dia a dia na prospecção. Esse é o lugar que ele mais vai aprender. Se ele for Exato. de abstrair, Ele vai Começar a ser lapidado ali. Exatamente. Né? Exato. Exatamente. Pelas melhores mentes. Sim, você já entra também, a gente pode dizer ali na Champions League, né? É. Na classe A ali do Exato. mercado. Já vai jogar com o Mas- Ronaldinho, Messi. Mas tem essa possibilidade, tá? Normalmente, assim, são normalmente jovens que entram nesse cargo de assistente, mas jovens que eu vejo, cara, que tem uma fome de fato. Eles já entram sabendo da oportunidade que tem e já entram também entendendo o tamanho do desafio. Claro, tem alguns que no meio do caminho não aguentam a pressão, porque, cara, o cliente private é um bicho apartado, tá? Assim, e não falo isso de forma pejorativa, eu falo que tem peculiaridades e você tem que aprender a lidar com elas. As dificuldades As ali, dificuldades, né? exato. E tem Qualquer gente cargo vai ter. Qualquer cargo vai ter. Então, o operacional é um operacional que também é um operacional pesado, tudo, mas, cara, sério, é uma porta de entrada que eu vejo que é difícil, mas é possível, mas você tem que estar preparado. Então, esteja com a certificação, esteja com as soft skills todas em dia e seja uma pessoa que queria ser networking, porque uma oportunidade dessa não vai surgir para você do nada. Ela vai surgir porque você conseguiu plantar ela ao longo da vida, basicamente. Sim. Cara, esse cara, ele vai ser contratado. Ele vai Com ter certeza, Ele vai ser vamos- sócio aqui. Nós vamos ter que chamar ele pra dar aula lá no Luiz, não tem jeito. Uma habilidade muito importante. Porque né? até agora eu tô pensando em Maquiavel, o príncipe. Ficou. E assim, gravado, né? deixa eu fazer meu merchandising aqui, senão o patrocinador briga. Importante, Tá né? bom? ETEX Academy. Só tenho a agradecer mais uma oportunidade de a gente estar gravando podcast com o Gustavo Kennedy, um cara super consolidado no mercado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Lembrando que a partir dessa semana o podcast sai às 18 horas, a 18 pedido horas. do público, para o engajamento aumentar. Boa. Então, agradecer a ETEX Academy pela oportunidade. Somos o maior ecossistema de educação financeira do Brasil. Então, não somos uma escola de certificação, não somos coaches. A gente traz informação de qualidade, formações de muito qualidade conhecimento, técnica. Grupo de networking, né? Sim, e assim, Muito importante. cara, você vai estar lá com certeza falando sobre LinkedIn. Pode me passar lá quanto que custa a sua hora. Nós vamos gravar esse curso de LinkedIn com ele no sábado. Indo para os 10 minutos finais aqui, acredito que a gente já esteja até menos do que 10 minutos. Eu queria fazer o bate-bola aqui. E... cara, vou amarrar todo o tema. Você é um cara que veio de classe média, começou do zero, veio Classe estudar... média baixa. veio Passei estudar algumas em BH dificuldades. porque passou na faculdade, Na federal. largou a família, etc.
assim como outros convidados aqui, vieram viver uma vida totalmente nova, Sim. conseguiu se consolidar, foi pesquisando do zero com o que tinha, que é o que eu sempre brinco, que é a conexão na internet, o celular e o sonho, e aquela insônia que batia ali, né? Você não conseguia dormir, aí Sim. você vai ali pesquisando e tal, e quando vê, tava lá dentro e foi se descobrindo. Então, assim, parabenizar. Acho que em 5 anos é um cara que, pô, chegou muito longe e eu tenho certeza que você vai chegar, tá iniciando agora. Sim. Tem muito caminho ainda, né? Sim. É. E ensinando e aprendendo sempre, assim, é uma das coisas que mais me marcou aqui, junto com essa questão do networking e de saber me vender e estar no lugar certo na hora certa. Exatamente. Então foi esse aprendizado que eu levo, agradecer. E a minha primeira pergunta aberta que eu faço hoje, tô testando alguns modelos, né? Eu pego os caras de surpresa. Pra hoje vai ser aqui pro nosso início de bate-bola. Um livro pra quem tá iniciando hoje, de mercado. De mercado? E um livro pra quem já tá ali no... Eu tô no varejo bancário, sem perspectivas, tá? Porque vai abrir a mente da pessoa. Sim. Não necessariamente um livro de autoajuda, mas eu falo um livro mais amplo. Por exemplo, o Fabrício me indicou um livro muito bom, Prisioneiros da Geografia. Muito bom. Cara, muito bom. excelente Cara, a leitura. formação de todos os conflitos mundiais é surreal. melhor entender do que como- ficar lendo Cisne Negro, Pra não é assim, caramba. Caleb? Então, assim, eu É. queria 2 livros nesse patamar e a próxima pergunta vai ser com o Fabrício. Tá. Um livro, um que eu acho interessante, que pode até definir como de mercado e não, mais esperto que o diabo. Acho que esse é best-seller, já é Napoleon Hill. vendido em todo que é tipo de lugar. Sim. Que fala basicamente ali, é uma narrativa, né, que mostra como o diabo vai persuadindo as pessoas, mas na verdade não é o diabo, é seu próprio consciente. Então tem algumas conclusões ali que são muito interessantes. Então você põe esse na caixinha dos positivos. Positivos. Ok. Ah, e um negativo? Não, vamos continuar, né? Só pra saber, porque tem muita crítica em relação a esse livro. Eu até me tem muita confundiu crítica, aqui. tem Mas muita vai crítica. chegar no negativo ainda, pode ficar Ok. tranquilo. E outro de mercado pra quem tá começando, cara, impressionantemente a biografia do Benchimol, que é na raça. Aham. Porque mostra como um cara que veio do zero, quebrou, faliu, teve problema familiar, quase morreu, Resiliência. voltou e voltou bem e criou hoje talvez a maior corretora do Brasil, né? Hoje em números. Se não me engano, no Nubank, em questão de valuation... Não, corretora. Ah, corretora é a XP, corretora é a XP. Porque mostra XP ali BTG. como o esforço bem trabalhado traz resultados. Entendeu? Certo, Então acho que esse é o outro que eu trago assim, cara, você nunca trabalhou no mercado financeiro, quer entender o que é, como funciona e como chegar lá, cara, lê que você vai achar muito interessante. Não, excelente. E também acho que uma pergunta também, Bate acho que bola agora, hein? além do mercado financeiro, conte uma curiosidade aí do Gustavo e como que você É um passa hobby. Hobby? É uma curiosidade Curiosidade? além do mercado. Cara, Pô, agora você não é solteiro mais, você tá ali no... Mas imagina que você tá lá no Tinder se apresentando lá. Sarcástico. Um hobby, uma curiosidade. Sarcástico, persuasivo, moralmente flexível. Pronto, acabou. Mentira. Não. Assim, eu acho que hobby, cara, esportes. A disciplina dos esportes me ajudou muito na minha vida. Porque eu já cheguei a pesar 110 quilos, já fui obeso, era infeliz, tive depressão por causa disso. A partir do momento em que eu comecei a treinar, a ter uma rotina, comecei a me preocupar mais com a minha saúde, eu comecei a ter mais foco e conseguir trabalhar melhor. Então, acho que esportes... Hoje pratico vôlei de praia, pratico futebol, academia também, treino no mínimo 3 a 4 vezes por semana. Pô, vou entrar no triatlon com o nosso Fabrício vale aqui, a pena. Não, bike eu ainda não faço não, mas posso treinar. Então assim, cara, hobby, eu acho que você precisa ter um hobby para conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Então pratique algum esporte, se preocupe com a sua saúde mental, porque isso ajuda você no dia a dia, no cotidiano também. Mas um hobby hoje eu colocaria esportes. Esporte, natação, vôlei, futebol, os que eu pratico hoje ajudam muito. Legal. Agora... Ofender meu primeiro chefe? Não, essa daqui a gente vai deixar pro... Que pena, essa deixar a gente pro vai deixar pros final. bastidores. Tá. Defina a sua carreira em uma frase e, da minha parte, uma música também que marcou sua vida e que você fala, putz, Caramba, em uma frase. essa daqui me ajudou. Essa aqui me ajudou, mas como uma carreira em uma frase. Puta. Surpreendentemente estranha, sendo bem sincero. Porque eu cheguei aqui da forma mais inesperada possível. Não, se fosse para escrever uma trilha para chegar aqui 5 anos atrás, eu provavelmente não escreveria assim. Eu escreveria de forma mais linear, com menos emoções no meio do caminho, com menos loucuras e tudo mais, mas aconteceu como tinha que acontecer. Uma música que te inspira, Cara, brasileira, gringa, heavy metal, rap, aquelas mais assim, alternativas, né? Como a produção ali chama. YouTube, Beautiful Day, porra. Tem que ser otimista também.
Ótimo, Acho excelente. que é uma das coisas que eu acho que ajudam muito também. Não adianta ser uma pessoa ótima, mas ser um pessimista. No mercado tem a máxima, né? O pessimista pode parecer inteligente, mas é o otimista que ganha dinheiro. O pessimista só fica chorando. Só fica nunca chorando. ganha grana. Então seja otimista também, cara. Acorde, seja disposto a fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer, o que você vai fazer. E faça isso bem também, pô. Tu já acordou, já tá ali pra fazer isso, faça bem. Então coloque alguma coisa que tu se sinta confortável e siga a vida. E essa música me passa essa sensação. Porra, eu acordo puto pra caramba, chutando quina de móvel com o dedinho mindinho, porra, bota um Beautiful Day tranquilo, E era pra ser bate-bola, mas essa daqui é interessante, cara. O Pedro, que você conhece, Pedro Fernandes, Sim. né? Ele falou, você tem que trabalhar com algo que você acorda ali. Quando chega no domingo à noite, você ouve a musiquinha do Fantástico, não te dá depressão. Te dá Sim. uma tesão de, pô, amanhã eu tô lá de novo. Amanhã começa, bora. Pro Fabrício começa 3h30 da manhã, ele que pega a pariu. bike dele, ele vai lá, corre lá, 90 Nada, quilômetros. pedala, Aí corre. ele pula na Lagoa da Pampulha, nada lá Aí é demais, Pensa um né? peixe que vai fazer o café da manhã. Não, ele brinca com o jacaré, você não tá entendendo. Aí, quando eu tô acordando, o cara já fez 300 Você quilômetros. acorda às 6 da manhã, se sente um fracassado. Sim, Puta sempre tem um cara que pariu. acordou mais cedo. E sempre tem um que vai dormir mais tarde também. É, verdade. Faz a última pergunta pra ele. Vou vamos pro fechar aqui fechamento. então. Uma pergunta acho que vai ser a mais importante aqui. Qual que seria o seu conselho para aquela pessoa que não está no mercado financeiro Boa. e quer começar no mercado financeiro? O que você iria dar de um único conselho para essa pessoa? Tem alguém para se espelhar. Tem alguém para se espelhar e entenda por que ela chegou ali e procure na sua trajetória o que você pode fazer para alcançar o que aquela pessoa alcançou. Como diriam os coaches, invista em conhecimento, né? Em você mesmo. Invista em conhecimento, em você mesmo, beleza, Pablo Marçal, mas assim, brincando, mas invista em você mesmo. O que funciona na prática. É o até básico que foi com você. funciona, exato, é o básico que funciona. Back to basics. Back to basics. Trouxemos esse mantra com o Fabrício aí agora também. Mas excelente. faça o básico bem feito e tem uma pessoa pra te inspirar. Cara, essa pessoa pode ser tão vago, mas pra mim foi o Chicão, porque a gente trabalhou na Nex. Porra, olhava aquele cara e falava, porra, quero ser como esse cara um dia. Olha a qualidade de vida que ele tem, olha a tranquilidade dele. Eu porra, quero ter coragem de tradear 40 mini contratos de Nossa. dólar ao mesmo tempo. 40 cheio, tá? Não era mini não, era cheio. Aquilo ali balançava, não sei como é que ele tinha AVC. Mas assim, tenha pessoas pra se inspirar e seja curioso e pergunte pra elas o porquê, o como, qual, o quando, mas faça perguntas inteligentes também, né? Não, legal. Cara, agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença, tava com saudade de você. Nós vamos tomar uma aí no feriado Bora. junto. Então, esse episódio será veiculado provavelmente no dia 20 de junho. Tá? 20 de junho. Já deixa aí na agenda, Já né? deixa na agenda. Vamos fazer alguns cortes antes, por isso que eu tô falando aqui a data. Beleza. E agradecer então a ETX Fin Academy. Inscrevam-se no canal Spotify, YouTube, Deezer, TikTok, Instagram, comunidade no WhatsApp. Tem pra todos os gostos. Estamos conectados em Estamos todas conectados. as plataformas. Marca, chama a gente pra tomar um café Bora. presencialmente também. Então estamos aí. E espero você lá no nosso grupo pra poder contribuir também. Vamos lá. Combinado? Que eu puder ajudar também. Outro ponto aí, Fabrício? Não, gostaria de agradecer aí todo mundo, o Gustavo também pela participação aqui. Acho que o papo foi de alto nível, né? Então acho que isso daqui a gente vai tirar boas lições. Então, pessoal, sempre deixa aí os principais informações para você ir anotando também as principais dicas, até para você Papel e colocar isso em caneta. prática, né? Então é muito importante não só escutar, mas também colocar em prática, né? E aqui a gente trouxemos, né, muito case prático, né, de como que você pode desenvolver na vida real mesmo, né? Então acho que Sim. isso daí foi muito válido aqui pra gente trocar essas informações e levar o nível aqui, né? Não, ele levou com certeza e o público vai pedir o cara na formação. Nós vamos ter que dar um jeito aí, Fabrício. Boa noite, galera. Foi um prazer, ETX Fin Academy. Bom dia, boa noite, boa tarde. Boa noite. Prazer.